aplauda o servo do Senhor, aplauda a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Amém. Que a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a amada igreja do Senhor Jesus. Amém. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 42. Salmo 42. Glória a Deus. Repete uma vez toda. É outra? Não, tá bom. Todos encontraram? Quantos têm a Bíblia física? Bíblia física, a Bíblia mesmo. Quantos têm aplicativo? Que não trouxeram a Bíblia física, mas está no aplicativo aqui. Quantos? Então, graças a Deus, as físicas. Estou dizendo que o aplicativo é ruim, é bom. Eu tenho aqui no meu celular. Qualquer maneira de acompanhar ali. Qualquer maneira acompanha ali. Mas o certo mesmo, eu até poderia dizer que às vezes tem versões diferentes. Uma tem a nova versão internacional, outra revista atualizada, outra revista corrigida. Às vezes há um ruído, né? Chama-se ruído da comunicação. O certo é que a palavra é a mesma, mas sempre quem nos visita a primeira vez vai achar estranho. No telão está mostrando uma coisa aqui, mas o pregador, o preletor está falando uma outra coisa, né? Isso é só um lembrete para a gente termos cuidado a respeito disso também, né? Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e nos montes do Hermon, no outeiro do Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Aleluia. Meus queridos irmãos, para a gente iniciarmos uma pequena observação, sempre quando nós lemos, principalmente nos livros, no livro de Salmo, você sempre vê, antes do texto começar, existe um título. Muitas pessoas passam desapercebido desse título, mas esse título é para ser lido também, porque na Bíblia hebraica está esse título. Todas as Bíblias devem ter esse título. No Salmo 42, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré. A sua Bíblia está assim? A sua Bíblia está assim? O título? Quem pode confirmar comigo? O Salmo 42. Se não está, é porque não está de acordo com o hebraico. Porque no hebraico, esse título está aqui: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré. A sua está? Quem está esse título? O irmão aqui está? O pastor está, a sua Bíblia? Masquil. Filhos de Coré.
mesma coisa, né? Masquil, salmo didático aos filhos de Coré, dos filhos de Coré. A primeira lição que nós podemos tirar aqui, a primeira lição é: a partir de hoje, quando você lê os salmos, principalmente, não esqueça de ler os títulos. Esse epígrafe, esse títulozinho aí, ele às vezes passa desapercebido das nossas leituras, a nossa leitura muito apressada, e acabamos de perder lições maravilhosíssimas que Deus pode nos trazer. Primeiro, sabe por quê? Quando você lê sobre Coré, o que você lembra de Coré? A revolta de Coré, né? O que aconteceu com ele? Ele se rebelou contra a autoridade de Moisés. O que aconteceu é que, se você for ler o texto cuidadosamente, o texto lá em Números, capítulo 16, se eu não me engano, você vai observar que os filhos, o Coré, ele ajuntou os filhos de Ruben, alguns homens, e não os seus próprios filhos, foi somente Coré. E a Bíblia vai dizer depois que com aquela rebelião ele foi tragado, ou seja, aquela rebelião, a morte o tragou vivo, ele com os seus homens, não é isso? Significa dizer o quê? Que os filhos dele não participaram do pecado do pai. É por isso que você vai ver salmos lindíssimos escritos pelos filhos de Coré. Quais são os salmos lindíssimos? O Salmo 44, esse Salmo 42, o Salmo 45, o Salmo 46, que é o que o nosso pastor falou hoje, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o Salmo 47, o Salmo 48 também foi escrito pelos filhos de Coré, o Salmo 49, o Salmo dos filhos de Coré, o Salmo 84 e o Salmo 85, belíssimos hinos de adoração, de louvor a Deus. Aí você fica a pergunta, a primeira coisa que podemos tirar aqui é que a graça de Deus na vida dos filhos é maravilhosamente tremenda, cujos pais são perversos. Você pode ter tido um pai perverso, você pode ter tido um pai ímpio, mas não significa dizer que o pecado do seu pai vai de fato migrar para a sua vida. Não, você pode ter sido filho de um pai mais terrível possível, mas sobre ti pode habitar, pode permanecer a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Glória a Deus. Você pode escrever hinos de louvores, como fez os filhos de Coré. Amém. E esse aqui é um das poesias dos filhos de Coré. Uns atribuem sendo de Davi, mas a gente não vê aqui nenhuma instrução que foi de fato Davi, mas que o texto no hebraico, masquil, como é o texto, o salmo didático, o hebraico, fala que são textos dos filhos de Coré. Então esses filhos que teve um pai rebelde, terrível, que juntou com outros homens, talvez os filhos não quiseram participar do pecado dele, ele disse, eu não vou participar desse pecado, eu não vou me rebelar contra o Senhor, que o Senhor vai só. E foi o que aconteceu, o seu trágico fim, e a terra comeu ele vivo, né? Você vai ver depois no Novo Testamento vai falar sobre a rebelião de Coré, mas a rebelião de Coré e não a rebelião dos filhos de Coré, porque os filhos de Coré produziram salmos lindíssimos que hoje servem para a glória do nome de Jesus. E um deles é esse aqui, o Salmo 42. Primeiro verso diz assim: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você vai ver essa expressão sempre no Antigo Testamento, principalmente aqui nos Salmos, alma. O que vem a ser alma? A alma, para o pensamento, para o mundo hebraico, a alma, ela se compõe a vida no todo. O espírito e a alma, para o mundo hebraico, era a mesma coisa. No mundo greco-romano, no mundo de Paulo, no mundo em que vivia o grego-romano, havia essa tricotomia: espírito, alma e corpo. Três: espírito, alma e corpo. Mas para a alma hebreia, para a alma judia, o espírito e a alma são a mesma coisa. Elas são o distanciamento entre elas é uma linha tão tênue, tão pequena, que não dá para discernir. Para um judeu, a alma e o espírito é a mesma coisa. A minha alma busca o Senhor, o meu espírito busca o Senhor, é a mesma coisa. Mas para o pensamento grego, há uma divisão: alma, espírito e corpo. Juntando tudo,
eu quero dizer para você, alma e espírito, segundo a palavra de Deus, é a mesma substância. É a mesma substância. E você vai ver essa expressão: a alma suspira, a alma tem sede, a alma ela se derrama, a alma ela se abate. Que expressões são essas? São as expressões dos nossos íntimos, do nosso sentimento. Quando diz ele está com a sua alma está derramando. Jesus fala: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Você vai ver essas expressões de Jesus, né? E aqui o salmista diz que como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Suspira, suspirar. Esse é o desejo espiritual. Esse desejo espiritual é o anseio intenso pela comunhão com Deus. O justo, o santo de Deus, aquele que busca a presença de Deus, quanto mais ele ama a Deus, mais ele deseja estar em sua presença. Glória. Mais ele deseja estar perto dele, mais ele anseia pela sua presença, mais ele quer estar perto dele. Parece ser um paradoxo quando você vê Isaías, que ele era um homem cujos lábios havia uma vida tão feia, habitava com um povo de coração impuro, de lábios impuros, mas quando ele viu o Senhor dos Exércitos, eu vi o Senhor dos Exércitos, e viu na majestade o séquito das suas vestes enchendo todo o seu templo, os anjos dizendo: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías, um homem pecaminoso, habitando em meio a um povo pecaminoso, diz: oh, meus olhos viram o Rei da Glória. Mas sabe de uma coisa? Havia uma coisa muito linda em Isaías, porque ele, mesmo sendo um pecador, vendo um Deus santo, ele ao mesmo tempo queria estar perto dele, mas ao mesmo tempo dizendo: eu vou morrer porque eu vi o Senhor, mas eu quero estar perto dele. Eu vou morrer, eu vi o Senhor santo, justo e poderoso, mas eu quero estar perto dele. É a mesma coisa quando é um suspiro de um crente, um suspiro daquele que teme ao Senhor. O perverso, o ímpio, ele teme a presença de Deus, ele teme estar perto de Deus, porque ele sabe das suas culpas, ele sabe dos seus pecados não perdoados, ele sabe do peso do pecado, das suas iniquidades sobre ele. Então ele não suspira por Deus, ele suspira para ficar longe dele. É como se diz lá no Apocalipse, quando as calamidades, as taças da ira de Deus vêm sobre os homens, o que os homens vão dizer? Esconda-nos sobre os montes, porque vem a ira do Cordeiro e ninguém pode resistir. Então os homens perversos, eles se escondem de Deus, mas o homem justo, ele suspira, anseia por Deus. Como suspira a minha alma suspira por ti, ó Deus. Amém. Suspira. Esse é o desejo espiritual. É o desejo espiritual que tem que estar na nossa vida. É a sede espiritual. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, olha só, quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando? Quando eu vou estar perante a face de Deus? Quando? Ele pede, ele busca, é o interesse em saber, é o interesse em encontrar Deus, é interesse em encontrar Deus em seus caminhos. Quando me verei perante esse Deus? Como é que eu posso encontrá-lo? É como Jó na sua angústia. A Bíblia diz que Jó estava tão angustiado, a sua vida em pedaços, a família totalmente destruída, seus bens destruídos. E aí veio os seus amigos, que dizem amigos, que foram consolar na sua angústia, e lançaram sobre ele tanta culpa, dizendo: você está passando isso porque você pecou, e não foi isso, Jó não pecou. A Bíblia nos deixa bem claro que no capítulo 1 ele era um homem íntegro e justo, que se desviava do mal, e o próprio Deus depois no capítulo 42 vai testificar dele. É aquela coisa linda que eu ouvi um pastor falando, e eu achei lindo essa coisa linda, que Jó, quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Isso é lindo, né? E Jó ficou ali atribulado, e no momento da sua angústia dizer assim: quando eu queria encontrar, saber onde está Deus, chegar no seu tribunal e colocar diante dele todas as minhas queixas, todas as minhas perguntas, todos os meus anseios, eu quero encontrá-lo. Esse era o desejo de Jó. Ele era um homem santo, e aqui não é diferente. O salmista está dizendo: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante Ele? Quando? Eu quero estar
pode estar passando uma tribulação, uma angústia, eu não sei o que está acontecendo, Senhor. São muitos questionamentos, são muitos porquês, são muitos, mas eu quero estar perante Ti, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber, quando me verei perante a Ti, a Tua face. O verso 3 diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. É uma expressão poética, a Bíblia é cheia de poesia, mas ao mesmo tempo é uma poesia tão concreta que a gente acaba achando que poesia, aí fica por poesia, mas não vê o concreto disso. É como que diz as árvores no Salmo, diz que as árvores batem palma. Isso é uma poesia. Não, mas se mostraram descobertas científicas, colocaram eletrodos nas árvores, e quando alguém veio com a serra elétrica próximo a elas então emitiram um ruído como se fosse de um suspiro, como se fosse de um gemido, de uma angústia. As árvores como se elas tivessem alma. E a Bíblia está dizendo que as árvores, elas batem palma dando louvor ao Senhor. E aqui a poesia é a mesma coisa. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. As lágrimas, o crente, como diz em outras expressões, o crente pode comer pão de lágrimas, misturar lágrima com bebida. Então era a combustão das lágrimas, a insuficiência das pessoas que não conhecem a Deus, e dizia para ele: o teu Deus onde está? Sabe qual era a combustão das lágrimas do salmista? Era que quando as pessoas, vendo ele naquela situação terrível, naquele momento de desespero, as pessoas chegavam e diziam: me diz, onde está o teu Deus? Talvez esta seja a pior angústia, em que todas as coisas estejam dando errado para você, tudo está ao contrário da sua vida, o mundo ao redor está dizendo: mas o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Cadê o teu Deus? É por isso que eu dizia, é por isso que as pessoas dizem: o teu Deus onde está? E ele dizia: Senhor, eu quero me ver perante a tua face, eu quero estar perto de ti, eu suspiro por ti, eu quero respostas. E não é pecado você pedir a Deus respostas. Nós vamos descobrir o porquê aqui no texto. Aí vem então o alento do salmista. Verso 4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma. Essa era a lembrança do salmista, a lembrança que fazia derramar a alma dele. Ele dizia: como eu passava com a multidão do povo, como eu guiava em procissão a casa de Deus entre gritos de alegria e de louvor. O que significa dizer isso, meu irmão? Significa dizer que ele, na sua profunda perturbação, na sua profunda tristeza, ele lembra que outrora ele estava entre a multidão do povo de Deus, louvando a Deus e glorificando a Deus. Significando dizer o seguinte, meu irmão, que no passado você pode ter tido muitas e muitas alegrias em Deus, comunhão com Deus, vida cheia do Espírito Santo. E quando você lembra disso, e quando você está na sua pior dificuldade da sua vida, no pior momento, na pior secura, onde os céus estão de bronze, e você ora e nada acontece, mas quando você coloca a sua mente e diz: mas eu lembro daqueles momentos de outrora, em que eu guiava junto com a procissão, junto com o povo de Deus, louvando ao Senhor, e o meu coração se alegrava, eu me lembro disso, eu ainda tenho essa esperança. Significa dizer que você pode ter tido alegria no passado, e essas são combustão para a sua vida. Você pode estar passando momentos difíceis hoje, mas isso não é a marcação do seu destino. Isso não é um ponto final para a sua vida. Quando você lembra do passado, é como que diz em Jeremias: o que me faz vir a lembrança são as memórias. O que me pode trazer a lembrança são boas memórias da promessa de Deus, da graça de Deus em minha vida. Por isso eu posso estar passando dificuldade agora, mas eu lembro de ti, quando eu estava cantando hinos de louvores. Eu sei que um dia eu vou cantar novamente. Hoje eu não estou cantando. Hoje eu estou passando por uma perrengue. Hoje a tristeza assolou a minha vida. Hoje a tristeza assolou a minha casa. Hoje eu quero saber por que Deus. Hoje as pessoas estão dizendo: o teu Deus onde está? Mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele é meu auxílio, Ele é o meu libertador, Ele é o meu Deus. Eu vou cantar louvores. Amém. Amém, Senhor.
E aí ele pergunta, aí ele faz uma pergunta para consigo mesmo. Verso 5: por que estás abatida, minha alma? Olha só, acho interessante isso. Ele não faz uma pergunta para Deus, né? Ele pergunta para consigo mesmo, para com a sua alma. Chama-se silóquio, é uma figura de linguagem, quando você conversa consigo mesmo. Sabe, quando você chega no espelho, tem as pessoas que gostam dos coaches, né? Que dá aquele up na tua vida. Diga assim, chega no espelho e diga: você é uma pessoa especial. Você é isso, você é aquilo. Sabe quando eu digo no espelho, eu digo: você precisa se consertar mais. Você precisa ser mais crente. Você precisa ser mais temente a Deus. Você precisa amar a Deus mais ainda. Porque eu estou dizendo para comigo mesmo. Não estou dizendo que quem faz isso é errado. É bom, às vezes é bom para dar um ato na sua vida. Você dizer, acordar de manhã e dizer: eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Você está dizendo para consigo mesmo, para o espelho. Mas salmista não tinha espelho naquela época. Ele consultou consigo mesmo e disse: aí depois dessa angústia toda, ele parou consigo mesmo e disse consigo mesmo, falou para a alma dele: vem cá, alma, minha alma, por que estás abatida? Há razão para você estar abatida, minha alma? Existe? Me mostre uma razão para estar abatida. Me mostre, alma. Me diz aí uma razão para você estar abatida. Me diz o porquê. Aí ele mesmo, quando conversa com a alma, ele mesmo diz a solução. Alma, por que tu estás abatida? Tu está abatida, mas por que, alma? Me diz a razão. Deixa eu dizer uma coisa para você, alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Glória. Essa é a esperança do crente. Essa é a sua esperança, de você dizer para consigo mesmo: eu posso estar abatido, eu posso estar arrebentado, mas eu digo: espera, mano, em Deus. Ele é o teu auxílio, Ele é o teu Deus. Espera. Glória. Aí vem novamente ele dizendo: sinto abatido dentro em mim a minha alma. Mais uma vez eu quero reforçar que crente sente tristeza, crente sente alegria, crente sente tristeza. Sentir tristeza não é pecado, até porque nós somos relativos, nós vivemos em um corpo, nós somos rodeados de humores. De manhã você tem um humor, à tarde você pode ter outro, pode vir uma dor de cabeça que pode mudar o seu humor, pode mudar os seus sentidos. Nós somos seres sentimentais, não adianta, né? O importante é, e que deixa bem claro isso: o crente, ele não deve viver pelos seus sentidos, ele não deve viver pelos seus sentimentos. Sabe por quê? Porque o justo vive pela fé. Pelos sentimentos, não, pela fé. Pela fé. Eu não vivo pelos sentimentos, porque eu posso muito bem amanhã acordar, não sei como vai estar, porque às vezes é uma coisa orgânica. Você sabe que existe depressão que tem origem orgânica? Às vezes é um suplemento mineral, um suplemento vitamínico que está faltando no teu corpo, e aí entra em choque com as cadeias orgânicas do teu cérebro, e você acaba entrando em depressão. Um bom médico, sabendo disso, passando um remédio que dá esse suplemento, você pode passar. Então, às vezes, quando você acorda de manhã, às vezes não sei se é orgânico, não sei. Às vezes você acorda e não está legal, você está down, você está para baixo. Mas eu digo para você: Deus deixou de amar você? Deus deixou de cuidar de você? Deus vai ficar zangado com você? Não, Ele continua te amando, porque o amor dele é imutável. E Ele diz: olha, eu sinto abatido dentro de mim, minha alma, eu sinto. Às vezes você vai sentir, porque o meu Senhor Jesus sentiu. Ele diz aqui: ficai aqui, discípulos. Os discípulos lá querendo dormir, porque tomaram muito vinho, e estavam lá quase que dormindo. E ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele sentiu angústias. Por que eu não posso sentir angústias? Às vezes a angústia bate no seu coração, mas saiba de uma coisa:
você não vive por seus sentimentos, você vive pela fé. Amém. O justo vive pela fé. Senhor, eu estou assim para baixo hoje, mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está dizendo: lembro-me, novamente, olha, a lembrança, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão, nos montes de Hermon, no outeiro de Mizar. O que ele está dizendo aqui, por isso que ele faz essa retrospectiva. Às vezes o crente tem que fazer uma retrospectiva na sua vida. Você está batido agora, mas lembre das muitas misericórdias que Deus fez com você no passado. Lembra daquela doença terrível que você foi curado, que a salvação visitou a sua casa. Lembra de bênçãos, lembra da alegria do Espírito Santo, lembra da alegria de conhecer Cristo como seu Salvador no seu passado. Lembra, portanto, disso. Lembra de Deus nas terras do Jordão. Por que ele está falando isso? Porque remete à ideia de quando Davi, quando estava sendo perseguido por Absalão, Davi passou o Jordão justamente com seus homens até a terra de Manaim, onde lá ele ficou seguro. Então, a terra do Jordão, passar para a terra do Jordão, é um significado de segurança, significado da misericórdia de Deus. E quando se diz que nos montes de Hermon, é quando os filhos de Israel, quando estavam marchando para a terra de Canaã, eles sofreram ali muitos ataques violentos de reis que eram contra a marcha dos filhos de Israel à terra de Canaã. E Deus deu vitória aos filhos de Israel, a reis poderosos. Você vai ver isso nos Salmos. A Og, rei de Bazã, aqueles reis poderosos, os reis moabitas. E Deus deu vitória a ele com um povo pequeno, um povo capenga, um povo sem descrição, sem nada. E Deus deu vitória a ele diante de um exército poderosíssimo. Por isso que ele está dizendo: lembra-te disso, das misericórdias de Deus lá no Monte Hermon. Amém? Os irmãos estão entendendo? Verso 7: um abismo chama outro abismo. Um parêntese aqui. Às vezes as pessoas pegam esse versículo e interpretam de forma errada. Um abismo chama outro abismo. Você está pecando, né? É claro que é. Mas nesse contexto aqui, um abismo chama outro abismo. O que está falando aqui é a calamidade que vinha sobre a vida do salmista. Era calamidade após calamidade. Era calamidade após calamidade. Era como Jó. Imagine, irmãos, imagine Jó passando por tudo aquilo que ele tinha passado. Interessante é que quando Jó veio a tragédia sobre a vida dele, o complô que houve no céu, Jó não sabia. Jó não sabia de nada. O Satanás chegou à presença de Deus, pediu sobre ele, falou sobre ele. Deus deu o testemunho de Jó. Jó não sabia de nada. E Jó passou por tudo aquilo, e não foi nenhum anjo dizer assim: Jó, é porque, Jó, está acontecendo isso porque o diabo ficou falando lá e Deus fez isso para provar que você é fiel. Não, ninguém chegou para Jó falando isso, não. Alguém até tem dito que o seguinte, que Jó, depois daqueles longos anos de tribulação, tivesse alguém chegado para ele: Jó, deixa eu dizer uma coisa para você, aguenta firme, porque esse teu testemunho vai gerar muitos milagres em muitas vidas. O que está acontecendo na tua vida, Jó, vai ser escrito um livro, e esse livro vai produzir muitas e muitas bênçãos para milhares de gerações, Jó. Então fique tranquilo. Mas não aconteceu, sabe por quê? Se tivesse acontecido, Jó ficaria arrogante. E Jó poderia dizer assim: eu estou passando por isso, eu estou canceroso, acabou tudo, mas eu sei que vai ter escrito um livro a respeito de mim, vai acontecer isso. E o irmão Mário, lá no século 21, e outros irmãos, daqui milhares de anos, vai falar disso, e eu vou ficar triste. Não, eu vou ficar firme aqui, tá bom demais. Pode provar, Senhor, pode provar, manda mais prova. Não, Jó não sabia nada disso. Jó só tinha certeza: eu sei que o meu Redentor vive. Mas ele não estava vendo nada. Porque aquele que vive por fé, ele não vive pelo que se apalpa, pelo que se pega no concreto, não. Porque o justo vive pela fé, e a fé não vê as coisas que se... Porque não vê o que se, não se pega por aparência, mas naquilo que se não vê. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Amém? Então ele diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catubas.
palavra difícil até para pronunciar. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Gente, isso é terrível. Todas as ondas e vagas, todas as águas da aflição passam sobre o crente, meu irmão. Tudo pode passar. Males e males podem acontecer na tua vida. Se você ler no Salmo 69, por favor, abram aí no Salmo 69, verso 1. Salmo 69, verso 1, 14 e 15. Olha só: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Agora o verso 14: livra-me do tremedal, para que eu não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me traga a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Então, o que está acontecendo aqui? É que as águas de aflição estavam passando sobre a vida do salmista. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O interessante é que ele está dizendo que as ondas e as vagas, as tribulações, as angústias eram de Deus. Todas as tuas ondas. Você fica dizendo, meu irmão, que o que passar na tua vida, fica dizendo, é o diabo. Não é diabo não, meu irmão. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O que está passando na sua vida, seja bom, seja ruim, é provisão de Deus. Não fique botando culpa no diabo não. Se você pecou, a culpa é sua, o pecado é meu. Não foi, não, o diabo fez isso e eu pequei. Não, a Bíblia diz que você é pecado, é atraído, é enganado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio engano. E o engano, uma vez produzido em mim, gerando luz, produz pecado. Agora o diabo, ele procura brecha. Ele bate palma quando você diz que é ele. Não, e o salmista, ele tem essa consciência. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Sabe por quê? Porque na teologia hebraica, na teologia do Antigo Testamento e na teologia saudável, sabe que todos os males e todos os bens vêm de Deus. O que é que Jó falou para a mulher dele? Eu não recebi o bem do Senhor, por que eu não posso receber dele o mal também? Não é isso? É a mesma coisa o salmista. Todas as tuas ondas e vagas, as tuas ondas, Senhor, não foi as ondas do diabo, dos anjos, dos demônios, não, as tuas ondas passaram sobre mim, todas elas. Mas existe um porém, verso 8: contudo, conjunção adversativa, mas porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante. Contudo, mas porém, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Amém. E à noite comigo está o seu cântico. Aleluia. Amém. Essa é a esperança, meu irmão, do crente amoroso, do crente que sabe que o Deus amoroso não desampara. Na noite das suas vidas ele tem alegre cântico. O verdadeiro louvor às vezes não acontece somente em momento de muita alegria junto com o povo de Deus, em procissões de louvor. O verdadeiro louvor às vezes acontece no leito da sua casa. Quer ver só? Leia por favor Salmo 149 verso 5. Salmo 149 verso 5. Cantem de alegria no seu leito. Olha só, meu. Não é diferente. Ele está dizendo que o Deus, durante o dia, concede a ele a misericórdia. Deus, com misericórdia, vai guardar ele das ondas, vai guardar ele de todos os males. E de noite, à noite, quando passar por tudo, porque à noite, meu irmão, à noite naquele tempo, as luzes eram muito escassas. Não é hoje que nós temos luz para todo lado, né? A vida antiga era muito difícil, meu irmão. Você já parou para pensar? É porque quando nós lemos a Bíblia no olhar do século 21. Mas a vida no passado era muito difícil, meu irmão. Tirar a água do poço era difícil. Alimentar o gado era difícil. Tudo era difícil. Hoje não, você abre a torneira, a água é uma benção, e você ainda deixa derramar lá e nem agradece a Deus pela água. Cai 7 anos para cá. Mas a vida naquele tempo não tinha. Às vezes a lamparina era muito difícil. Nem todo mundo tinha lamparina. E ele está dizendo que de noite comigo está o Senhor com o seu cântico.
às vezes nas trevas da sua vida. Agora para a metáfora, trazendo para a metáfora de hoje, você pode estar vivendo na maior luz da sua casa, mas de noite você está vivendo uma noite medonha de tristeza, de agonia. Mas saiba, o Senhor pode dar cânticos de vitória nas noites da sua agonia, da sua vida. Amém? À noite comigo está o seu cântico. E uma oração ao Deus da minha vida. Cântico e oração, cântico e oração. Eu acho muito lindo que D.L. Moody, que é um dos grandes pregadores aqui dos Estados Unidos, D.L. Moody, né? A pronúncia é essa? D.L. Moody, a pronúncia é mais ou menos essa. Sabe o que ele dizia? Quando eu ouço uma notícia terrível, sabe o que eu faço? Ele dizendo: eu canto um hino de louvor e depois eu vou orar para que o diabo fique envergonhado. Então, oração e cântico, meu irmão, é aquilo que Tiago está falando. Está alguém entre vós triste? Ore. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Não é isso? Então, oração e cântico tem que fazer parte da sua vida. Pois irmão, não você cantar, não tem problema, meu irmão. Cante desafinado, porque o Deus da tua vida, Ele afina a tua alma, e você canta afinado e chega no louvor aos céus. O cântico está na tua vida. Aí ele diz no verso 9: digo a Deus a minha rocha. Olha só, olha a angústia do salmista. Porque te olvidaste de mim? Olvidar é esquecer. Porque te esqueceste de mim? Por que, Senhor? Porque eu hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Aí vem um porquê, né? Por que, Senhor? Por quê? Alguém vem dizer: você não pode ficar perguntando, isso é pecado, ficar perguntando por quê, Deus. Não é pecado não. Eu sou humano, não posso perguntar. Você vai ver muitas e muitas expressões na Bíblia de homens de Deus falando por quê. No Salmo 13, verso 1, até quando, Senhor? Até quando? Homens santos de Deus. No Salmo 22, que é o Salmo messiânico, que foi o Salmo que Jesus pronunciou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Então não é pecado você perguntar por que não, meu irmão. É pecado é você murmurar contra Deus, aí é pecado. Mas perguntar o porquê de forma santa, em temor e tremor diante dele, você pode perguntar. Os homens do passado, os santos homens de Deus, não ficaram isentos disso. No Salmo 44, 23 diz: por que dorme, Senhor? Por que dorme? É a mesma coisa dos discípulos lá vendo Jesus dormindo no barco. Por que tu dormes, Senhor? Por que te esconde da tua face? Então, não foi diferente da vida do salmista. Ele perguntou a Deus. Eu digo a Deus a minha rocha. Mas o interessante é que ele pergunta essas coisas, mas ele tem a certeza: Deus é a minha rocha. Eu tenho a resposta certa. Por que, Senhor? Por quê? Por que tu esqueceste de mim? Por que eu fico lamentando sobre a opressão dos inimigos? Por que, Senhor? Mas eu sei que tu és a minha rocha. Essa é a certeza, meu irmão. Não é ficar perguntando por que a Deus e ficar magoado com Deus. Tem gente que pergunta: por que, Deus? Tu não é minha rocha, não. Não, o salmista está dizendo: por que, Deus? Tu és a minha rocha. Por quê? Mas tu és a minha rocha. Eu sei, porque o justo, quando tem a palavra de Deus, como diz Cristo Jesus, passa as ondas, as calamidades, o vento tempestuoso, e a casa dele não desaba, porque a sua casa está solidificada na rocha, que é a palavra eterna de Deus, que é Cristo Jesus. Aí você, firmado na rocha, meu irmão, pode perguntar o que quiser a Ele, pode falar a Ele com o coração em santidade, com temor e tremor diante de Deus, e você vai ter a resposta. Vai ter. Às vezes não. Às vezes Deus te dá, às vezes Deus te responde sem dizer o porquê e sem. Você sabe que o Jó, ele fez, se eu não me engano, mais de 40 perguntas para Deus. Quantas que Deus respondeu? Nenhuma. Deus não respondeu nenhuma das perguntas dele. Deus pegou ele e levou ele e começou a mostrar os desígnios dele. Quando estava fazendo os montes? Quando estava tu quando estava fazendo isso? Então, o que está acontecendo na tua vida, Jó? Não é da tua conta, é minha. Eu estou tomando conta de ti. Então, meu irmão, é isso. É a certeza do crente de que Deus é a minha rocha. Verso 10: esmigalham-se-me os ossos,
quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Mais uma vez as pessoas sobre a opressão, não tem uma coisa mais terrível que esmigalhar os nossos olhos quando alguém pergunta sobre Deus: o teu Deus onde está? Isso para o salmista é como se estivesse quebrando os ossos dele, toda vez que alguém perguntava: teu Deus onde está? Além da angústia que você está passando, imagine, você está na pior angústia e alguém chegar: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus, Francisco? Cadê o teu Deus, meu meio? Isso é como que tivesse os ossos deles esmigalhados. Aí ele mais uma vez pergunta, aí ele volta para a sua alma e diz: por que estás abatida, minha alma? Por que estás abatida? E ele responde para si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio. A palavra auxílio no original hebraico é Yeshua, salvação. Jesus, o nome de Jesus no hebraico é Yeshua. Jesus é a salvação. Jesus é o meu auxílio. Jesus é a minha salvação. Ele é o meu Deus. Ele é a minha esperança. Então, por mais que a minha alma esteja abatida, por mais que eu converse com ela, que ela não tem que desesperar, que ela tem que dizer para ela: espere em Deus, a minha alma, porque o Jesus é meu Yeshua, meu auxílio. Ele é o meu Deus. Glória. Eu sei que nele eu tenho a resposta certa. Amém? Amém. Querido eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos porque de ti nós temos a melhor resposta para as nossas vidas. Às vezes a nossa alma fica tão angustiada, às vezes ficamos tão tristes, tão, Senhor, destronado, tão às vezes sem rumo, sem prumo, sem nada, e às vezes dizendo: teu Deus onde está? As pessoas perguntam: teu Deus onde está? E às vezes você pergunta: Senhor, por que, Senhor, por quê? Eu sei que segundo a tua palavra isso não é pecado, mas sabemos que em ti nós temos a resposta. Em ti, Senhor, eu sei que tu és a minha rocha, a minha segurança. Eu sei, Senhor, que em ti nós temos o auxílio seguro. Eu sei que as minhas mãos estão diante de ti. Eu sei que quando eu estiver caindo, o Senhor vai segurar na minha mão e vai dizer: não temas, eu estou contigo. Eu tenho essa certeza, Senhor. Por isso coloca essa certeza nos teus filhos, ó Pai, no coração de cada um deles. A certeza do amor de Deus, a certeza de que nada, absolutamente nada, vai nos afastar do teu amor protetor, do teu amor cuidadoso para com as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós esperamos em ti, porque tu és o meu auxílio, tu és o nosso auxílio, tu és a nossa rocha, tu és o nosso Deus, e sabemos que em ti nós temos a vitória certa. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra venha chegar ao coração do teu filho. É aquele que está no momento desanimado, que está passando por situações difíceis, Senhor, não sabe para onde ir, mas saiba, Senhor, fala através do teu Espírito Santo ao coração dele, sabendo da certeza de que o Senhor que tem operado no passado dele também vai operar hoje no presente, e que no futuro vai trazer a vitória para a sua vida, para a sua causa. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua graça e por tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.